Começando mais um insight aqui na ACTV, no meu blog, no flaviosiqueira.com, na webradiovagalume.com, nesses breves minutos que nós temos aqui para conversar, para trocar ideias, para compartilhar reflexões, para pensar um pouco em relação ao nosso caminho, que, como eu já tenho falado algumas semanas aqui, e tenho insistido de maneira recorrente, porque eu acredito que isso faz parte da essência da nossa percepção, do quanto nós andamos distraídos e desconectados. E é engraçado, né? A gente vê num mundo cada vez mais tecnológico e conectado aparentemente, mas desconectado essencialmente. A gente vai se apegando às máquinas, a gente vai se utilizando do benefício que elas trazem para a nossa vida moderna, para o dia a dia. A gente não precisa ficar mais, pelo menos na grande parte das vezes, nas filas dos bancos, né? Você compra uma passagem de avião, enfim, de cinema, pelo computador, e tudo isso é maravilhoso. Mas a gente tem que tomar cuidado do quanto isso vai nos desconectando, não porque é isso que nos desconecta, mas somos nós mesmos que nos desconectamos. A questão não está nas coisas, está na gente. Por isso que ficar apontando para os sistemas e apontando as falhas dos sistemas, e obviamente que há, seja o sistema que for, seja o sistema político, sistema cultural, econômico, religioso, filosófico, enfim, há falhas, educacional, né? Os sistemas estão carregados de falhas. E é fácil apontar as falhas dos sistemas. A gente vive num tempo onde a sociedade se entrega de maneira tão cega às suas próprias doenças, à sua própria correria, à sua própria distração, que para uns ou outros que olham, que enxergam e que percebem essa loucura, fica muito fácil você apontar o sistema, né, e culpar o sistema dessa condição. Isso se projeta de várias maneiras, desde o discurso ideológico, político. A gente está vivendo uma época onde a política está sendo debatida, eleições e tudo mais. Então você vê ali oposições de ideias, né, ainda que não seja tão exatamente e infelizmente assim, você vê mais discursos de marketing, posicionamentos de aparência e pouca ideia sendo debatida. De qualquer forma, ainda há lampejos de ideias e o quanto elas vão, muitas vezes elas entram em confronto, né? Cada um defendendo a sua como se fosse o ideal e a salvação de todos os males de um sistema que só é ruim porque não adotou determinada ideia. E as pessoas vão brigando, as guerras vão acontecendo e as oposições vão aumentando, justamente por conta dessa percepção e desse engano, na minha opinião, de que o problema está nos sistemas. Há algum tempo, quando comecei o meu trabalho de escrever, do blog, de tudo mais, eu me lembro que eu escrevia muito mais sobre política, por exemplo. Não que hoje eu não veja isso, não preste atenção, eu acho que essa dimensão de percepção e de consciência política é importante para o cidadão. Mas depois que eu percebi que essa dimensão de consciência política é importante, tem o seu lugar, que talvez seja num nível um pouco mais abaixo do que aquele que naquele tempo, eu nunca fui partidário, nunca, enfim, tive partido algum, ideologia de direita ou esquerda, não se tratava disso. Mas de um incômodo, de uma percepção que se reproduzia muitas vezes num texto mais crítico, no olhar mais crítico, que tem seu espaço também. Mas isso diminui quando a gente percebe que o problema não está no sistema, ainda que seja o político tão corrompido e desvirtuado como esse que nós temos aqui no Brasil especificamente, mas está nas pessoas. É uma questão humana. Você pode juntar numa ilha deserta meia dúzia de pessoas extremamente bem intencionadas, com a intenção de se desconectar do sistema, da vida, do mundo, da opressão, dos juros, da criminalidade, e vão lá viver uma vida simples, conectados, até que de repente sinta que está sendo, enfim, entrando em desvantagem em relação ao que pescou um peixe a mais, ou que tem alguma relação melhor com aquele que tem a posição de líder, e se sentiu injustiçado, e aos poucos as intrigas vão começar. Acontece na família, não acontece?
2, 3, 4, 5 pessoas vivendo numa casa. E as intrigas já estão estabelecidas em pessoas que são muitas vezes sangue do mesmo sangue, que têm a mesma referência, irmãos que são cuidados pelos mesmos pais, que crescem com as mesmas referências, que teoricamente teriam que ser parecidos nos ideais, nos olhares, e às vezes cada um vai para um caminho. E eles vão se trombando nessa caminhada, brigando, se desentendendo, porque o problema não está no sistema, está nas pessoas. Isso não quer dizer que eu devo desconsiderar o que eu posso fazer pelo sistema. Por exemplo, o que eu posso politicamente contribuir para que a sociedade seja melhor. E se você sente essa inclinação, maravilha. Eu não estou aqui dizendo que o caminho é para a direita, para a esquerda, pelo centro, isso é uma questão tua. Mas, obviamente, que existe o espaço que é o caminho e o viés da política ou da educação. Quantos professores extremamente vocacionados que encaram o seu trabalho como uma missão, na consciência de que promovendo a educação ele está promovendo melhorias, obviamente que sim, e é algo louvável, e é algo maravilhoso. Assim como, por exemplo, esse trabalho da espiritualidade. Tanta gente que se propõe pelo caminho da espiritualidade, seja ele qual for, seja qual tipo de espiritualidade for, seja das orientais, das ocidentais, das cristãs, das hindus, das muçulmanas, enfim. Isso não vem ao caso, mas está se propondo a promover algo melhor para as pessoas e está tentando e está conseguindo muitas vezes, que bom. Mas nenhum desses caminhos será frutífero, nada será duradouro se não houver nesse trabalho a consciência de que antes dos processos políticos, os processos religiosos, os processos educacionais, eu não me lembrar que eu estou tratando com seres humanos. E o ser humano é fragmentado. O ser humano é contraditório. O ser humano é ambivalente, por natureza. Porque nós carregamos na nossa construção física esses elementos, na nossa constituição espiritual, num corpo, consciência e a mente. Essa ambivalência já é presente no nosso caminho o tempo todo, de modo que isso se expressa nas nossas relações e nas nossas agremiações sociais, sejam elas de qual referência for. Portanto, se eu me esquecer que eu estou tratando com gente, não importa a beleza das teorias, não importa a viabilidade dos conceitos, tecnicamente, teoricamente falando, eles vão, no fim das contas, se dissolver diante da realidade humana contraditória que se sobrepõe em relação a isso. Mas o que eu estou querendo dizer com esse nosso bate-papo aqui? É que talvez você tenha uma inclinação, você tenha uma vontadezinha, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui comigo agora, de alguma maneira alimentam isso, de serem relevantes na sociedade, no mundo, na vida, no bairro, no prédio, na escola, na faculdade, no grupo, onde quer que seja. Né? Você vê as pessoas indo para o precipício e você quer salvá-las. Seja lá como isso é desenhado na sua concepção, mas você quer compartilhar da sua luz e ser útil na sociedade. E às vezes você olha para os sistemas e fala, mas não cabe. O que eu tenho para dizer não cabe, a maneira como eu me posiciono não entra, não penetra, não será aceita. Aliás, historicamente, veja exemplos da história ligados à filosofia, à ciência, inclusive, à espiritualidade, de tanta gente que tentou trazer alguma coisa melhor e, no fim das contas, ouviu um crucifica, por exemplo. Isso quer dizer que, realmente, você tem razão. Os grupos, os sistemas não estão abertos e não estão prontos. E eu não sei se um dia estarão para ouvir o que você tem a dizer e para serem iluminados pela luz da consciência. Se isso é um desestímulo para você, eu sinto muito. Mas eu também não estou aqui para tentar te enganar. Porque as coisas são assim. Diante disso, o que fazer? Se os sistemas não estão prontos, por exemplo, no sistema político, você vê uma pessoa bem intencionada, a fim de melhorar, de fazer as coisas pelas pessoas, você sabe o que esse esforço vai resultar muitas vezes. Você sabe da dificuldade. Você sabe que dificilmente vai sair alguma coisa, você sabe
que o sistema é montado para que isso não seja aceito. Você sabe, nessa mentalidade consumista, workaholic, daquele que trabalha sem parar que nós temos, se alguém vier tentando promover alguma coisa de descanso, de paz, se não usar o argumento de que o descanso é necessário para que a produtividade aumente, também não será aceito. Descanso pelo descanso, não fazer nada, parar, respirar, não para que a produtividade aumente, pelo contrário, talvez a produtividade diminua. Mas quem quer aceitar esse tipo de discurso? Os sistemas realmente não estão abertos, eles não são penetráveis pela luz da consciência. Mas o mesmo fator que degrada os sistemas é o fator que gera a abertura para que de alguma maneira você invada os sistemas, que é justamente a humanidade das pessoas. Se são as pessoas que de um jeito ou de outro desvirtuam aquilo que no papel pode ser lindo, na teoria pode ser maravilhoso, equilibrado, mas na prática vai refletir as contradições humanas, é esse mesmo ser humano, nas suas próprias contradições. E aí há um paradoxo, e isso é o mais lindo de tudo, na sua própria fragmentação, na sua própria relatividade, proporciona uma abertura de luz para que ele entenda, para que ele veja, para que ele saia daquela roda e daquela dimensão de cegueira e então, como um vagalumezinho, comece a brilhar no seu ambiente, naturalmente, despretensiosamente, em simplicidade. Não porque tem necessariamente uma mensagem maravilhosa para compartilhar com todos, como uma grande revelação do líder, não, mas como ser humano. Então, se você quer trabalhar pelos sistemas, ou mesmo se você quer saber viver num sistema, que também é um outro ponto, também é uma dificuldade, né? A gente precisa do dinheiro, do trabalho, do carro, do combustível, da casa, do supermercado, e aí você precisa trabalhar para isso, e vai gerando uma cadeia que vai te prendendo muitas vezes a um sistema que nem sempre lhe agrada e que faz mal, mas se você quiser saber viver também no sistema e influenciar o sistema, pare de olhar para isso. Pare de eleger o sistema como a solução ou como o vilão. O problema é o sistema. Então, sobre esse sistema, colocaremos um novo sistema. Isso não dá certo. Tiraremos o capitalismo e colocaremos o comunismo. Bom, a história está aí para dizer. Tiraremos o comunismo e reimplementaremos o capitalismo. Resolverá. Tiraremos o cristianismo para colocarmos o budismo. Isso vai cessar as guerras e os problemas? Tiraremos o budismo, reimplementaremos o cristianismo e traremos uma compreensão do hinduísmo. Não está nos ismos, está na gente. A educação melhorará, a política melhorará, as relações melhorarão, a espiritualidade, a religião passará a ter significado e passará a ter mais sentido se antes a gente souber que é de gente que a gente está falando. E se a gente usa os sistemas como ferramenta para eventualmente melhorar algo aqui ou ali, promover uma transformação social, uma mudança política, se a gente se dedica a educar as pessoas de uma maneira linda, sabendo que a educação é fundamental para que nós tenhamos consciência em relação à vida e à sociedade que nós temos, que isso não esteja acima da compreensão de que, antes de tudo, não são os sistemas, não são os métodos, não são os ismos, são as pessoas. Você está falando com pessoa, você está tratando com o ser humano, e o ser humano só se trata no campo da simplicidade e das relações, da entrega, da troca, do olhar, de perceber, de estar atento. Que isso se estabeleça no seu cotidiano, no seu dia a dia e nas suas relações mais próximas, para que então, como consequência, vaze, fure, irradie nos sistemas. E aos poucos, os sistemas sejam corrompidos pela energia da simplicidade, do amor entre humanos, que se veem, que se percebem e que se ajudam. Olha, o nosso bate-papo fica por aqui, à disposição
on demand aqui na ACTV, no flaviosiqueira.com, enfim, na webradiovagalume.com, uma rádio online 24 horas, eu estou no ar das 7 às 9 da manhã, de segunda a sexta. Se puder, acessa lá, webradiovagalume.com, você pode ouvir em qualquer lugar do mundo. E na semana que vem a gente volta com um programa novo aqui. Um grande beijo e até lá.